Vamos agora para a meditação da palavra do Senhor. Vamos abrir lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes. Juízes, capítulo 4. Vamos ler o versículo 1 até o 7. Juízes é logo após Josué. Juízes, capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Vamos dar uma continuidade no texto que a irmã Odilza leu, de Josué, no que o Senhor declara a ele: seja forte na batalha. Agora nós vamos ver um outro momento na vida do povo de Israel, o povo de Deus. Juízes capítulo 4, versículo 1 ao 7. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Vamos fazer um momento de oração, de agradecimento ao Senhor por esta porção da palavra, na qual Ele tem ministrado ao nosso coração, vai estar ministrando. O Senhor já tem falado comigo esses dias, e eu creio que vai falar com a igreja, assim como Ele tem falado no louvor e na abertura. É uma continuidade. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos, Senhor, mais uma vez em torno desse grande nome. Pai, no nome de Jesus, que nós te agradecemos por essa rica oportunidade de mais uma vez podermos estar aqui, Senhor, congregando, Pai. Que Teu Espírito Santo encontre em nós verdadeiros adoradores. Que Teu Espírito Santo venha encontrar em nosso coração terras férteis. Ó Deus, em nome de Jesus. Que caia por terra todo jugo, toda escravidão, Senhor, que ainda possa existir no meio do Teu povo. Que caia por terra em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus. Fale, que o Teu povo quer te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós temos um texto do livro de Juízes. E o tema desta noite: não caia nas mãos do mesmo inimigo. Eu lembro, quando ainda juvenil, quando ainda adolescente, os mais velhos sempre costumavam nos dizer que tudo na vida tem um preço. Que nós pagamos um preço e que nós precisamos lutar para conquistar algo. Tudo que nós almejamos, seja fazer um curso, ter uma qualificação profissional, ou ser bem-sucedido na vida, requer esforços, requer que lutemos por esses alvos. Não é verdade? Um curso de graduação, se você for fazer, você precisa pagar um preço. Seu tempo, sua dedicação, talvez até financeiramente, para poder pagar a mensalidade. Então, por exemplo, se você quer ser um grande músico, um grande atleta vitorioso, um líder capaz de influenciar as pessoas,
Se você almeja ser um grande gestor empresarial, você precisa dispor de tempo e pagar um preço, com anos de estudo, anos de dedicação, treino e disciplina. Assim como nós lutamos para conquistar algo no mundo material, o mundo espiritual não é diferente. Há uma batalha espiritual. E é sobre isso que nós vamos hoje fazer algumas reflexões acerca da batalha espiritual, tendo como pano de fundo esse texto que nós acabamos de ler ainda há pouco. Juízes, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Então, quando se fala de batalha espiritual, muitos pensam logo em quebra de maldição, manifestação de espírito maligno, de amarrar o valente. Quando fala, vem um pregador de fora para a libertação, a igreja lota. Porque parece que o povo quer ver o capeta correr. O povo quer ver o capeta se manifestar. Mas a libertação não se resume apenas isso. Não se resume somente isso. Muitos pensam que a libertação se resume a somente isso. E por isso não desfruta, não toma posse desta vida vitoriosa que há em Cristo. E o inimigo tem tirado proveito desta situação do povo de Deus. O inimigo tem tirado proveito. Tem levado muitos filhos de Deus à derrota, a não desfrutar da provisão de Deus em Cristo Jesus. Vem ao culto, ouve a palavra, participa dos eventos que acontecem no templo, mas tem tido uma vida de derrota. Não tem relacionamento com o Senhor. Pecados que ainda não foram libertos. Pecados que outrora foram libertos, mas que voltaram a cometer novamente. E assim não toma posse de tudo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Então aqui nós vemos então essas lutas. As lutas que nós vemos nos livros de Josué e Juízes, nos fala das batalhas que nós enfrentamos durante a nossa caminhada cristã. Josué nos fala das lutas, das conquistas, das vitórias do povo de Deus, do andar em obediência a Deus e a sua palavra, confiando no Senhor. Porém, quando nós vamos para Juízes, nós vamos ver um contraste. No livro de Juízes, ele vem logo após o livro de Josué e nos fala de uma apostasia. Período que o povo afasta dos princípios de Deus. Período em que o povo anda em desobediência. Período em que o povo busca a idolatria aos deuses. E o período em que eles se tornam escravos. Então, após 40 anos de peregrinação pelo deserto, o povo hebreu chega no limite do território para tomar posse da terra de Canaã, liderado por Josué. Mas para tomar posse, foi necessário lutar. Houve batalhas. E nessas batalhas, Josué, direcionado por Deus, pelo Espírito de Deus, juntamente com o povo, ia vencendo. Ia conquistando território. No entanto, com a morte de Josué, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. E muito menos a sua obra. Essa nova geração desvia-se do voto de fidelidade de seus pais e deixam de andar em comunhão pessoal com o Senhor. Então, sem buscar a dependência de Deus, sem obedecer a Deus, sem caminhar no caminho do Senhor, o povo se sentia fraco diante do inimigo e este prevalecia sobre ele. Então esse período de Juízes foi um período que durou 348 anos. 348 anos. 12 juízes foram levantados. Então era um ciclo. O povo afastava do Senhor, dava-se a queda espiritual, vinha a disciplina de Deus,
O Senhor permitia que eles fossem cativos. O povo se arrepende, clama ao Senhor. O Senhor envia livramento, levantando os juízes. Era um ciclo. Aí voltava novamente, tudo de novo, durante 348 anos. Então, durante todo o decorrer na vida desse povo, no período de Juízes, vemos esses fatos acontecendo sucessivamente. Vocês já pensaram que quando o povo anda em círculo, sem alvo, sem propósito, ele não cresce espiritualmente? No deserto, o povo caminhou em círculo. Aqui em Juízes, o povo caminhou em ciclo porque entrava em uma apostasia, entrava em desobediência, clamava ao Senhor. O Senhor levantava juízes. Eles se retornavam e depois voltava tudo de novo. Então a palavra de Deus no livro de Juízes nos diz que eles tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E como consequência tornavam escravos. Então eles esteve sobre a servidão de Jabim, rei de Canaã, num período de 20 anos. É o que nós lemos aqui. O que nos chama a atenção, o que me chama a atenção nesse contexto, é que 100 anos atrás, Josué já havia lutado com o rei Jabim. Aí você pensa, irmã, então esse rei, ele ressuscitou? Não. Esse rei não ressuscitou. Josué venceu o rei Jabim há 100 anos atrás. Porém, agora ele reaparece. Embora não se tratava da mesma pessoa, pois Jabim era um título, assim como o faraó. Por isso que eu disse, não caia nas mãos do mesmo inimigo. Então, vários motivos levaram o povo ao cativeiro, a viver sob o domínio da escravidão de reis e povos naquele tempo. E dentre os motivos, podemos ver ao longo desse período que eles não conheceram o Senhor. Lá em Juízes capítulo 2, no versículo 10, diz: outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Um outro motivo, afastaram do Senhor. Juízes 2, capítulo verso 1, versículo 12, diz: então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito. Outro motivo, envolveram com as coisas terrenas, deixaram o Senhor e serviram a Baal, a Astarote. Então vamos trazer isso para os nossos dias de hoje. Os motivos que podem levar o cristão a um cativeiro espiritual é uma vida de derrota, e uma vida de derrota é não conhecer a Deus. Muitos conhecem apenas a Deus por meio de livros acadêmicos. Muitos conhecem a Deus porque o outro fala de Deus. Muitos conhecem a Deus por causa da experiência do irmão que ele fala, mas não relaciona com Deus. Não conhece a Deus. Conhecer a Deus por meio de livros não é a mesma coisa que conhecê-lo por meio de experiência relacional. Conhecer a Deus por meio dos livros literários, acadêmicos, ou porque um irmão testemunhou algo, não é conhecer a Deus. É necessário relacionamento com Ele. Eu preciso relacionar com esse Deus. Eu preciso relacionar. Eu preciso ter experiência com esse Deus. E nós só o conhecemos quando nós
relacionamos com Ele. Muitos conhecem a Deus por nome, por ouvir falar, mas não conhecem por fé e verdade, devido à falta de uma experiência pessoal com Ele. Lembra-se de Jó? Jó pensou que conhecia Deus, mas ele precisou passar por momentos difíceis para conhecer a Deus. Até que ele diz assim: antes eu te conhecia só de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Foi necessário passar por uma experiência. Foi necessário quebrar o vaso, o oleiro quebrar. E muitas vezes é assim. Os motivos que podem levar o cristão ao cativeiro espiritual, a uma vida de derrota, é afastar do Senhor. É envolver com as coisas mundanas, com as coisas terrenas. E todos nós estamos sujeitos a isso. Existem 3 inimigos que nos afrontam: a carne, o mundo e o diabo. A carne, porque em nós há uma natureza adâmica e pecaminosa. O mundo é um sistema corrupto, competitivo, apelativo aos prazeres, à luxúria. A palavra do Senhor nos diz que o mundo jaz do maligno. E o outro inimigo, o diabo, ao nosso derredor, lançando dardos inflamados, setas malignas. Então nós vemos no livro de Juízes, no capítulo 4, do versículo 1 ao 4, que o povo voltou a fazer o que era mal diante do Senhor. Ficaram sob a escravidão do rei Jabim durante 20 anos. O nome Jabim significa sabedoria e entendimento, e Azor, fortaleza. E ambos representam a sabedoria desse mundo. Então o povo estava sendo oprimido, o povo estava sendo escravizado pelo rei Jabim em Azor. Uma dinastia que havia sido vencida por Josué há 100 anos, mas que agora ela volta a escravizar o povo. É como se eles caíssem novamente nas mãos do mesmo inimigo. Nós não podemos cair no jugo da nossa carne. Quando buscamos as coisas terrenas. Quantos que por algum momento durante a caminhada cristã afasta, esfria na fé ou no relacionamento do Senhor? Quantos que durante a caminhada cristã têm caminhado de modo carnal, lê a Bíblia, ouve a palavra, mas não deixa a Bíblia te ler? Lê a palavra aqui em Juízes e olha apenas como um contexto histórico. Espera aí, é a palavra de Deus. Está falando comigo? Espera aí, a palavra de Deus está falando comigo, será que não vai me tocar, me quebrantar? Mas o homem carnal, o cristão carnal, ele se comporta assim. O que a palavra está falando aqui? Está falando de mim? A palavra está me lendo. Eu tenho que abrir a palavra do Senhor e dizer: leia-me. Eu tenho que ler a palavra do Senhor e me encontrar dentro dela, para que eu seja exortado. Para que o grande supremo pastor me toque com a sua vara, me corrija, me disciplina, me exorta. Mas o carnal, ele não consegue se encontrar assim. É apenas um contexto histórico. Talvez esteja vivendo na escravidão do seu próprio achismo, do seu próprio intelecto. É necessário libertação. E por alimentar a concupiscência da carne, torna-se um cristão carnal, levando uma vida natural,
torna-se fraco, presa fácil para que o inimigo possa atacar. Lembra do povo lá no deserto? Quando Amaleque ataca aquele povo, ele ataca quem? Quem está na frente? Não. Ele ataca quem vinha atrás. Os cansados, os fracos. São brechas para o inimigo atacar. A busca pelas coisas seculares tem aumentado de tal maneira que tem levado homens e mulheres a olharem para as coisas terrenas. Eu não estou falando em ser conformado com os valores mundanos, mas sim que os compromissos seculares, a prioridade com as coisas terrenas tem levantado uma proporção tão gigantesca que muitos cristãos não percebem que estão tirando o foco de Cristo. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1 e 2, nós somos exortados a buscar as coisas celestiais. Paulo nos diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que estão de cima, e não que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Voltando ao texto de Juízes, durante 20 anos, o povo esteve sob o jugo do rei Jabim, até o momento que o povo clama ao Senhor. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Juízes capítulo 4, versículo 3, diz que o povo clamaram ao Senhor, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles reconheceram o seu pecado, se arrependeram e como consequência eles clamam ao Senhor, para que o Senhor venha libertá-los daquele jugo. Eles reconheceram que pecaram, que ao afastar de Deus, buscando as suas próprias vontades, idolatrando deuses, os deixava frágil, uma peça, alvo frágil, para o domínio e a escravidão. Mas em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, o Senhor nos diz que Ele ouve todo aquele que se arrepende dos maus caminhos e clama pelo seu nome. Está assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual área da terra, da sua terra, que necessita de cura? Qual área da sua terra que você necessita de libertação? Se o meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, e me buscar, clamar o meu nome, eu ouvirei, e descerei dos céus, e sararei a sua terra. Então, por causa desse clamor, o povo, os filhos de Israel, clama ao Senhor. E por causa desse clamor, Deus envia o socorro. É quando ele levanta a juíza Débora, e por meio dela o Senhor envia uma palavra para o povo, encorajando a lutar sobre o seu opressor, levando o povo à vitória. Então Débora, ela vai e fala para Baraque: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei para ti, para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Esta é a palavra que o Senhor dá para Débora, para falar para Baraque. É como se ela dissesse assim para Baraque: olha, o que você está esperando para lutar? Por que você ainda não levantou esse povo e não foi lutar? O Senhor já nos deu a vitória.
Ele já nos garantiu que vai te entregar na tua mão, Cícera, o comandante do exército. E por que que você ainda não foi? É mais ou menos assim que Débora está dizendo para ele. Esta palavra. O que você está esperando, Baraque, para lutar com o comandante do exército de Jabim? Cícera, Deus já nos deu a vitória. Irmão, isso é maravilhoso. Porque mesmo você olhando para o livro de Juízes, que você vê essas derrotas, você vê essas apostasia, você vê um Deus que não esquece do teu povo. Você vê um Deus que te dá vitória. Não tem como você dizer glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Deus já nos deu a vitória em Cristo Jesus. Ele já nos deu a vitória. Apesar de estar na terra prometida, o povo tinha que lutar. E a igreja do Senhor é um exército de Deus. Nós somos o exército de Deus nesse tempo, nesta geração. Temos que estar revestidos das armaduras de Deus. Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao 17. Paulo compara a igreja como um exército de Deus. E nos apresenta as armaduras de Deus para a nossa vida. Cada acessório que se vestia um soldado romano, tudo aquilo que um soldado precisava usar na batalha, Paulo vai falando desses acessórios na vida espiritual da igreja. Ele vai falando, irmão. Ele vai falando. Então ele diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todas estas armaduras, não tem como você ser derrotado diante do inimigo. Não tem como você estar debaixo de um jugo te escravizando. Não tem como. Então Paulo fala de várias ferramentas que acompanham as armaduras de Deus para a nossa vida. Então ele diz: cingi os vossos lombos com a verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. No Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 5 a 6, Tomé pergunta para Jesus: qual é o caminho? Qual é esse caminho que leva a Deus? Qual é esse caminho, então, para onde o Senhor vai? Nós não sabemos qual é esse caminho. E Jesus responde para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Então ele vai dizer também, ele também diz em João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. Ele é a ferramenta de Deus para desfazer os enganos de Satanás. Ele é a ferramenta de Deus. Outra armadura: vestir com a couraça da justiça. No exército, a vestidura era proteger o coração, era para proteger os pulmões. Nos fala da vestidura para proteger os órgãos vitais. Jesus é a nossa justiça, e o diabo procura nos acusar das nossas fraquezas. O diabo procura lançar dúvidas, mas a justiça de Deus, que é Cristo, já nos revestiu, irmão. Não tem por que você se abaixar diante dos dardos inflamados do maligno. Deus não vai cobrar de nós aquilo que Ele já pagou. Confie na justiça de Deus. Jesus é a nossa justiça. Por causa de Cristo eu posso chegar a Deus, o Pai. Por causa de Cristo, eu e você, nós podemos entrar no Santos dos Santos e congregar com Ele. Vocês estão me entendendo? Por causa de Cristo, por causa dessa justiça que é Ele, eu posso chegar a Ele. Eu posso chegar a Ele com toda a minha fraqueza, com toda a minha limitação. Eu posso chegar no Santo dos Santos porque eu tenho a certeza que Ele vai me ouvir.
Porque eu tenho a certeza que Ele vai me dar paz. Porque eu tenho a certeza que nele eu tenho a vitória. Por causa de Cristo, eu e você, nós podemos entrar no Santo dos Santos e congregar com Ele. Porque a justiça de Cristo nos revestiu. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Outra armadura que não pode faltar na nossa vida é o capacete da salvação. A espada e também a espada do Espírito, que é a palavra. Então Paulo vai dizer, tomai também um capacete da salvação. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação. O capacete no exército era para proteger a cabeça do soldado. Aqui Paulo nos fala de usar o capacete da salvação todos os dias. Porque é na nossa mente que acontece todos os dias as batalhas. É na nossa mente. É na nossa mente que surgem os mais diversos tipos de pensamentos. É na nossa mente que surgem os mais diversos tipos de julgamentos, de questionamentos, de dúvidas em qualquer área. Então existe batalha. Passamos por lutas em várias áreas da nossa vida. A luta também travada na nossa mente. Tomar o capacete da salvação, eu entendo que é crer que Cristo me salvou da condenação. É crer da ira vindoura. É crer que eu sou filho de Deus Pai. É crer que Ele me tirou do mundo das trevas, que Ele me tirou do pecado. Mas eu preciso todos os dias exercer a salvação de Cristo em mim. Por meio da palavra e do Espírito Santo. Para que me liberte. Para que me salva do meu eu. Para que me liberte e me salve desse mundo. Das acusações que nos afrontam. Tomai também a espada do Espírito. A palavra é uma espada que trabalha no mais profundo do nosso ser. A palavra é a espada que trabalha no nosso interior. A espada do Espírito é a palavra de Deus. É uma das armaduras que jamais deve faltar na vida do crente. Hebreus capítulo 4, 12 vai nos dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Outra arma, escudo da fé. Não pode faltar o escudo da fé. Hebreus no capítulo 12, no verso 2, nos diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Fé na pessoa e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando firmemente a Ele. Essas ferramentas, essas armaduras de Deus, não pode faltar na nossa vida. Todos os dias, enquanto estivermos nessa terra. O que nos torna fraco diante do inimigo, irmãos, é a falta de uma dessas armaduras de Deus na nossa vida. E a responsabilidade de deixar uma armadura dessa faltar na sua vida, a culpa é sua. Porque você deu brecha. Porque você não tomou posse. A responsabilidade de deixarmos uma brecha aberta é nossa. A todos os momentos precisamos nos posicionar como um soldado, descansando em Cristo,
Descansar em Cristo, na sua obra, não quer dizer que devemos ser passivos diante das forças do mal. Estamos em guerra, mas essa luta é o Senhor dos Exércitos que peleja por nós. Há uma necessidade que nós, cristãos, estejamos conectados em Cristo. Esse período de Juízes no Antigo Testamento serve para nós hoje como uma exortação. Paulo, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele vai dizer assim para ele, lá na carta: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então nós vimos que o povo, mesmo estando na terra prometida, ele tinha que lutar. Nós sabemos que existe uma batalha espiritual. E o que nós aprendemos aqui é que nós não podemos sujeitar a carne, nós não podemos sujeitar ao mundo, nós não podemos sujeitar ao diabo. Esses três inimigos devem estar subjugados em nossa vida pela obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. O que aconteceu com o povo de Deus, registrado no livro de Juízes, vem nos instruir a permanecer firme, encorajando-nos para não desistir, continuar firme na fé, crendo fervorosamente que nós somos abençoados com toda a bênção celestiais, que nós somos vencedores em Cristo, que na cruz do Calvário Cristo despojou todo o principado, toda a potestade e riscou a cédula que era contra nós. E por isso, Cristo nos fez vencedores. Porque quando eu falo que somos mais que vencedores, eu não estou se referindo a conquistas de bens materiais. Eu não estou me referindo a vitórias intelectuais. Quando falo que em Cristo somos mais do que vencedores, é quantas vezes eu e você não curvamos para o mundo. Quantas vezes eu e você não curvamos para o pecado. Quantas vezes eu e você não curvamos para o diabo. Quer ser um vencedor? Fique conectado em Cristo. Fique conectado em Cristo. Eu disse uma vez e vou repetir novamente. Você não começa uma batalha espiritual esperando que o inimigo seja derrotado. Você já começa a guerra na posição de vencedor, porque Cristo já triunfou. Você não começa a jornada como um pecador que procura ter uma vida justa, e então receber a bênção de Deus. Você começa na posição de justo, porque Cristo te justificou diante de Deus. Você já é abençoado com toda a sorte de bênção dada por Deus em Cristo Jesus, o incomparável. Em nome de Jesus, nada se compara ao tão grande amor que o Senhor tem depositado, tem derramado sobre nós. Amém? Feche seus olhos nesse momento, irmãos. Pai, em nome de Jesus, entrega, Senhor, a Tua palavra. A Tua palavra foi entregue conforme o Teu Espírito tem direcionado. Desde a partir do momento da abertura do culto, a ministração do louvor, o Senhor tem colocado em sintonia. O Senhor tem colocado em sintonia. Não por mim, ou pelos irmãos aqui, mas porque Tu és fiel. Tu és fiel na Tua palavra.
Deus, a tua palavra nos mostra que é uma batalha. E que nós somos o teu exército. E o Senhor tem nos mostrado, ó Deus, que muitos cristãos têm levado uma vida de derrota. Porque não têm tomado posse das tão grandes bênçãos que o Senhor tem nos abençoado em Cristo Jesus. Muitos cristãos têm sujeitado à depressão, ao medo, à falta de esperança. Muitos. Mas nesse ano que se inicia, o Senhor quer nos encorajar. Ei, lembre-te de onde eu te tirei. Lembre de onde eu te tirei. E te transportei para a luz. Eu já te dei toda a bênção dos céus em Cristo Jesus. Um sangue foi derramado há 2000 anos atrás. E esse sangue ainda continua nos justificando a cada dia. Na tua presença, ó Deus. Nós te agradecemos. Porque tu és incomparável. Nada se compara ao teu grande amor. Nada se compara à tua justiça, que é Cristo Jesus. Nada compara ao teu mistério revelado, que é Cristo Jesus. Nada compara à tua misericórdia. Nada compara. Você que me ouve e que entendeu que em Cristo nós somos vencedores, que Cristo é a nossa justiça, que Cristo é o nosso escudo, que Ele é o pão vivo que desceu do céu e que deseja começar uma nova história, recebendo Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Se há alguém que entendeu que nada se compara ao amor de Deus, que entendeu que Cristo é a nossa justiça, que entendeu que em Cristo nós somos vencedores, que vencer não é quantos carros você possui, não é quantos diplomas você tem guardado, não é quantos bens materiais você adquiriu. A palavra do Senhor nos diz na oferta: louco, hoje pedirão a tua alma. Para Deus não é a riqueza terrena, mas a riqueza celestial. Se há alguém nesta noite que deseja receber Jesus como teu Senhor e teu Salvador, levante suas mãos. Há alguém? Um homem, uma mulher, alguém que deseja reconciliar com o Senhor, que entendeu que tem andado debaixo de jugo, escravos, e entendeu que em Cristo há uma libertação.
Se há alguém, levante a sua mão neste momento. Se não há, que o Senhor te dê uma outra oportunidade, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero passar alguns avisos importantes à igreja. Geralmente eu gosto de dar avisos com bastante antecedência. Sobre o retiro do nosso carnaval, né? Nosso retiro nos dias do carnaval. Quero relembrar à igreja que irmãos acima de 60 anos não pagam a inscrição. O Nogueira aqui na sede está responsável por fazer as inscrições. E janeiro R$100, fevereiro 110, mesmo preço de 2018, certo, amados? Também quero lembrar a igreja que o café da manhã fica a R$5 avulso, o almoço avulso R$10 e o jantar também avulso R$10. Família com mais de 3 pessoas, amados, em que só um é o mantenedor da família, nos procure e nós vamos resolver a sua situação. Amém, igreja? Nós queremos que nenhum irmão fique de fora. Querendo participar do retiro do carnaval, amado, fique de fora por questões financeiras. Você não ficará de fora. Você irá participar. Amém, igreja? Amém? Então são alguns avisos em relação ao retiro do carnaval. E será uma bênção como sempre tem sido. Amém, amados? E eu quero aproveitar aqui a respeito do retiro do carnaval, amados, que há pessoas que às vezes nem participam do retiro, mas gostam de ofertar. E eu gostaria muito de ganhar uma vaca. Olha para quem está do seu lado aí. Um porcão assim, amado, ó, 180 quilos. Maravilha. Um fardo de feijão, um fardo de arroz. Amado, tudo isso é bem-vindo através daquelas pessoas que gostam de ofertar e mesmo não participando, tem pessoas que ofertam para a igreja. Então você que está nesta situação, nos procure e diga: pastor, eu vou ofertar isso, vou ofertar aquilo. Não sei se vou participar, mas eu quero ofertar. Sabe por que eu falo isso, amado? E olho nos olhos dos irmãos, porque há irmãos que gostam de ofertar, tem prazer em ofertar, mesmo não participando. Então eu falo isso, amado, com bastante tranquilidade, sabendo que há pessoas que aproveitam esse momento para abençoar a obra de Deus. Então vamos em frente. Mês de janeiro, teremos oração aqui na igreja das 18h30 às 19h30, até, a partir de amanhã, até o dia 27. Você que gosta de participar de reuniões de oração, aqui na igreja, amado, aqui na igreja. Então, oração, a partir de amanhã, das 18h30 às 19h30, até o dia 27. Às vezes você fala: não posso participar porque eu trabalho, eu estou na faculdade. Mas está todo mundo de férias agora. Está todo mundo de férias, né? Pelo menos da faculdade, pelo menos. Ou do colégio aí do 2º grau, do ginásio aí, né? Como é que fala agora? Mudou o nome. Fundamental e médio, né? Está todo mundo de férias aí. A Aline, cadê a Aline? A Aline, que está montando um coral aqui na igreja, de criança, ela quer falar com os pais das crianças que já começaram a ensaiar no coral. Ou pai que tem criança, mas ainda não está ensaiando, e quer que o seu filho pequeno ensaie no coral. A Aline, essa que vem vindo aí, parece com a Carol. Ela quer falar com os pais das crianças, viu, amados? Por favor, não saia sem falar com a Aline. Sexta-feira, amado, nós vamos começar aqui a primeira série de palestras sobre um curso sobre liderança. Amado, coisa de primeiro mundo. Já participei 2 vezes em Cuiabá, trouxemos para cá os DVDs e vamos apresentar aqui na igreja para todos aqueles que querem aprender um pouco mais sobre liderança, gratuitamente. Além de ir para Cuiabá e pagar lá, ida e volta a gasolina, R$100 de inscrição, você vai ter aqui dentro da nossa casa
gratuitamente, certo? Serão provavelmente umas 5 sexta-feiras, sequenciais. 5 sexta-feiras, em que nós estaremos apresentando aqui esse curso de liderança, chamado Summit. Alguns já ouviram falar, é excelente, e você que nos ouve, aproveite. Fiquemos de pé, mas e oremos ao Senhor. Feche teus olhos. 19 horas. Sexta-feira, 19 horas. Põe tua mão direita no teu coração, oremos ao Senhor. Pai, te louvamos porque a sua palavra é viva e é eficaz, vai até a divisão das juntas e medulas, da alma e do espírito. Pai, te louvamos pela tua presença, pelo que o Senhor tem feito neste lugar, por todas as vidas que o Senhor tem levantado aqui para fazer a tua obra também neste lugar. Pai, despedes agora este grupo de irmãos em paz para os lares, certos de mais uma semana de vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor. Você que é pai, procure a Aline. Glória a Deus.